Eita, quinta-feira que não chega, às 18 horas, mas chegou, ó lá, tô eu aqui, na sua televisão ou no seu celular. Tudo bem? Como é que passou a semana? Eu passei bem, trabalhei bastante e hoje é dia de gravação. A gente grava 2 vezes por mês, então hoje é dia de gravação, tem que gravar 2 casas. E eu resolvi trazer vocês nesse condomínio, o Emerald Island. Um cliente meu comprou uma casa aqui, eu vou contar a história para vocês, tá bom? Meu nome é Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. E roda a vinheta. A primeira vez que eu vi aqui no Emerald Island foi porque um cliente tinha uma casa e ele queria que a gente refrescasse a decoração, porque a decoração era muito antiga, estava muito feia, e foi a primeira vez que eu entrei aqui. Esse condomínio foi construído pela Park Square, e a Park Square tem um outro condomínio igualzinho a esse que se chama Encantada, que também é muito bom. Ele tem townhouses e single families, e as townhouses são muito populares. Todos os clientes que eu tenho, que têm suas townhouses aqui, elas alugam o ano inteiro. E esse condomínio é uma ótima opção para quem tem um orçamento menor que $300 mil. No decorrer dos anos, eu já vendi umas 10 casas nesse condomínio, o Emerald Island. Ele é uma graça, ele tem clubhouse, ele tem academia. E essas townhouses aqui, ou seja, essas casas geminadas, elas têm 3 quartos, 2 banheiros, um lavabo, uma lavanderia em 120 metros quadrados aproximadamente. O condomínio é de aluguel de temporada, ele é short term, como a gente chama. E todos os meus clientes que compraram casa aqui ainda possuem as casas. E o que eles me comentam é que a casa aluga o ano inteiro. Então esse é uma excelente oportunidade para aqueles que querem uma casa de férias e de locação de temporada e que tem um orçamento abaixo de 300 mil. Elas chegaram a custar, depois da pandemia, até $340 mil. Depois os preços foram caindo, até que hoje elas estão por volta de 300. E eu vou contar a história para vocês de como que foi a venda dessa casa aqui. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, uma família do Brasil entrou em contato comigo. E eu digo família porque é a esposa, o marido, o cunhado, o irmão, a irmã, é um monte de gente. E eles falaram para mim que eles queriam comprar um apartamento de até $250 mil. Aí eu falei para eles, olha, o problema do apartamento para aluguel de temporada é que o condomínio do apartamento é muito alto. Então, por exemplo, os apartamentos de aluguel de temporada, que tem elevador, tudo, podem ter uma taxa de condomínio de até $800. E como esses apartamentos geralmente são de 2 quartos, às vezes 3 quartos, e a diária é muito baixa, precisa de quase 10 dias, às vezes, para poder pagar essa taxa de condomínio. E aí a pessoa não fica com nada ou fica no negativo.
E eu dei a ideia para eles de aumentar um pouco esse orçamento e ir para uma townhouse. Por quê? Porque a townhouse é um imóvel superior. Ela não é um apartamento, ela é uma casa. É uma casa geminada. Então, ela é um imóvel superior. E aí eles me perguntaram, mas quanto mais? Eu falei por volta de 290, 300. E aí naquela reunião que a gente fez online, eu mostrei algumas opções aqui no Encantada, no Regal Oaks, no Windsor Hills, no Windsor Palms. E eles gostaram dessa casa aqui. Mas alguma coisa não estava muito certa a respeito dessa casa, porque ela estava anunciada por 280 mil e super bonitinha por dentro, né? Toda arrumada, com os móveis um pouco escuros, mas eu falei, a gente dá um jeito nisso. E eles concordaram. Quando eu liguei para o corretor, ele falou assim, olha, é melhor você ir ver a casa, porque a mobília das fotos era a mobília do inquilino que morava, porque tem muita gente que mora aqui. Tem muita gente que compra essas casas e aluga anual também. E ele falou, e a mobília que está lá não é a mobília das fotos. Daí eu falei, tá bom. Então eu vim aqui conferir. Quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, a mobília tinha desaparecido, né? E a mobília que está aqui realmente não é boa para anunciar para locação de temporada. E aí eu falei com eles, falei, olha, então agora a gente pode ter um bom desconto, né? Porque os descontos aqui nos Estados Unidos não são como no Brasil. No Brasil existe uma maneira de se fazer do mercado imobiliário operar, que é a pessoa coloca lá em cima e dá um desconto enorme. Aqui não. Aqui o valor do imóvel é público, todo mundo sabe. Então, se lá no site está dizendo que o valor do imóvel é 300 mil, não adianta você pôr 350 que ele não vende, nunca. Então, quando a pessoa coloca 305, 310, ela vai dar um desconto assim. Não adianta, oferece 250, eu não perco nem meu tempo, tá? Porque não sai. Então, já tentei dezenas de vezes. Então eu falei para eles, agora sim, porque está nessa situação, a gente consegue um bom desconto. E eles falaram, quanto que você acha que a gente consegue? Eu falei, acho que a gente deve fazer uma oferta de 262.500. Aí eles falaram, Eu falei, E para ver se fecha em 265? Eu falei, não, eu vou brigar por 262.500. Aí eu fiz uma lista do que eu achava que devia fazer na casa, do que devia colocar, da mobília, da pintura, da máquina de lavar e secar que não tem, que foi levada embora, e essas coisas. E aí a gente chegou num certo valor, então eu falei, pra gente chegar nesse valor que vocês querem ficar, a gente tem que pedir 262.500. E eu briguei, fiquei uma manhã inteira negociando com o corretor e consegui. Os vendedores aceitaram e hoje é o dia da inspeção. Daqui a pouco o Jerry está aí para inspecionar essa casa. E a gente vai olhar ela aqui por dentro e eu vou explicar as coisas que a gente vai fazer. Vamos lá? Quando nós olhamos as fotos da casa na internet, do listing, ela estava muito melhor, estava super bonitinha. E aí quando eu cheguei aqui, ela está realmente vazia, né? Ela está vazia. Então, mas é um bom imóvel. Nós fizemos vários aqui, nós decoramos vários imóveis também, vendemos para vários clientes e depois... Daqui a pouco eu vou colocar algumas fotos do antes e depois da primeira casa que a gente fez aqui. Eu acho que hoje o meu design, o meu estilo mudou um pouco, mas vai ser interessante para vocês verem como que é que nós pegamos a casa do nosso cliente e naquela época, se eu não me engano, nós gastamos 10 mil só. Hoje é 20, tá? Só para você saber. Mas nós gastamos 10 mil e nós demos uma redecorada na casa e a casa voltou a alugar pra caramba.
Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora as fotos do antes e depois da primeira casa que a gente decorou aqui. Quando o nosso cliente Daniela e Eduardo nos procuraram e disseram: nós temos uma casa no Emerald Island que nós gostaríamos de dar uma refrescada na decoração, eu percebi que eu nunca tinha entrado nesse condomínio. Quando nós entramos no imóvel, havia uma família de turistas que estavam usando a casa e que permitiram que nós entrássemos para tirar as fotos, mas a casa estava de perna para o ar. Então eu fiz a conta do que precisava colocar e trocar, nós passamos para o Eduardo e para a Daniela e aí nós fizemos essa casa aqui em 4 dias, praticamente no final de semana. Nós compramos algumas coisas na quinta, sexta e sábado nós instalamos, enquanto pintava e também trocava o carpete. E olha só como ela ficou. Não ficou bonita? E depois de um tempo, assim que as fotos novas entraram na internet, ela começou a alugar bastante. Então essa daqui é a porta de entrada e aqui a gente tem essa cozinha. Esses gabinetes, eles são os gabinetes originais que se colocou na construção lá em 2005. Eles foram pintados de cinza. A gente faz muito, pintar os gabinetes de cinza. E compensa? Eu acho que compensa. Porque para trocar tudo, os gabinetes para comprar novo, talvez fique o mesmo preço da pintura. Mas quando você vai trocar os balcões de laminado, trocar pia, trocar torneira, aí já colocar os puxadores. A gente pensa que puxadores é uma coisa mínima, né? Mas quando você compra assim, sai 300, 400, 500 dólares, porque tem puxador de todos os preços. O que eu gostei nessa casa foi que os eletrodomésticos são muito bons, eles não são muito antigos, então realmente a gente só dá uma limpada nessa casa. Os gabinetes já estão cinza, não sei se eles vão ter interesse agora de trocar esses tampos, eu acho que não. Então o que nós vamos fazer aqui nessa casa é pintar ela toda, fazer uma lavagem deep clean, pintar os closets, banheiro, etc. E trocar 95% da mobília e fazer que ela fique preparada para alugar. A família que está comprando essa casa, todos eles juntos, que até perdi a conta de quantos são, eles querem a casa basicamente para passar as férias deles e que ela pague as despesas da casa. Não é uma casa para investir, para ganhar dinheiro, entendeu? Se você quer ganhar 10% por ano e tal, é melhor você ir para o mercado financeiro, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Esse tipo de negócio aqui, para eles é perfeito. Vai dar para eles passarem todas as férias deles aqui e a casa vai gerar aluguel suficiente para pagar todas as despesas dela e também sobrar um pouco para eles viajarem, tá certo? Lembrando que aqui o condomínio é mais ou menos 500 dólares. Se tivesse um apartamento aqui dentro, seria 800 dólares do apartamento. Então esse imóvel é muito melhor do que um apartamento. Vamos lá? Então aqui a gente tem o lavabo lilás. Você já viu um lavabo lilás? Então, eu não sei quem teve essa ideia de fazer um lavabo lilás, mas a notícia é que ele não vai ficar mais dessa cor, né? A gente realmente vai mudar a cor desse lavabo. Aqui mesmo vai ser pintura e depois alguns acessórios, etc. Talvez trocar essa torneira aqui que já tá vazando. Eu tô vendo que tá vazando, tá vendo? Então assim, isso é coisa pouca, isso é coisa barata de fazer. Mas pintura, limpeza, isso aí fica ótimo. Aqui a gente tem uma pequena sala de jantar. Essa mesa aqui a gente vai ter que trocar. Por quê? Porque ela é uma mesa tipo bar. Tá vendo? Esse banco aqui é um banco de bar, né? Ele não é um banco de mesa. Então é para você sentar aqui e esse aqui é o bar. Quando você vê aquelas ilhas que tem naquelas casas,
que tem um banco por baixo, aquele banco é de uma outra altura. Esse banco tem 24 polegadas de altura, aquele outro banco tem 20 polegadas de altura. Aquele outro banco se chama counter stool e esse aqui se chama bar stool. Então é perigoso para crianças que vão comer aqui nessa mesa sentar num bar stool, porque é muito alto. E se elas caírem e sofrerem um acidente, o turista esperto que estiver aqui vai saber, talvez eu possa receber alguma coisa da seguradora se eu processar pela criança só tem essa mesa aqui para sentar, entendeu? Então a gente tem que tirar isso aqui daqui. Não é seguro, não é funcional e nem belo, né? Nem bonito é. Então essa mesa vai sair daqui, vai ser doada, se você quiser, diz que 900, blá blá blá, e ganha uma mesa. E esses bancos também. Então nós vamos colocar uma mesa nova, um lustre novo, nós vamos colocar cortinas, vai pintar umas decorações, acessórios na ilha. E aqui a gente tem a lavanderia, vem ver. Sabe o que aconteceu aqui? Eu vou te dizer que eu já até sei. A máquina de lavar que veio quando a pessoa comprou a casa devia ser uma máquina de lavar que o inquilino não gostou. Então o inquilino comprou 2 máquinas novas e tirou essa máquina daqui e deu fim nela, ou doou, ou alguma coisa assim, pôs as bonitas dele aqui. Quando ele saiu da casa, depois de 3 ou 4 anos, ele levou as máquinas e ficou esse buraco aqui. Provavelmente ele fez uma negociação com o proprietário para ressarcir as máquinas que ele levou embora. Então aqui realmente a gente vai precisar comprar uma máquina de lavar e uma máquina de secar. Em casa de temporada, a gente não coloca aquela front load, sabe aquela que tem a porta na frente? A gente coloca aquela que tem a porta em cima. Por quê? Vou explicar. Em primeiro lugar, porque aqui tem a porta em cima, ela é mais heavy duty, ela é mais forte, ela aguenta mais muita lavagem, né? Ela é bem e ela dura muito mais. A máquina que abre em cima, ela é muito mais fácil de você pôr a roupa e tirar dentro dela. Aquela máquina que tem a porta que abre na frente, você quase que tem que ajoelhar no chão para pegar a última meia que ficou lá no fundo. E depois você coloca na secadora que é do lado. Então a gente vai colocar essas que são bem baratas, a gente consegue por 500, 600 dólares cada uma, com instalação, com as mangueiras e com o cabo. E aqui a gente tem a sala. Sabe que esse sofá aqui não tá ruim, né? Talvez não goste da cor dele e tal, mas é muito bom um sofá de couro para casa de temporada, porque os turistas deixam as crianças vir aqui com comida, com pipoca, com um monte de outras coisas, derruba café. Então, para casa de temporada é bom o sofá de couro. E se a gente limpar ele e acessorizar ele com almofadas e tapete e tal, você nem vai perceber que era o mesmo. Essa área aqui é onde a gente geralmente coloca uma mesa e a televisão, se bem que dá para colocar a televisão do outro lado também, e ali a gente tem a escada que vai para os 3 quartos lá em cima. Uma coisa que eu queria falar. Por essa casa ser de esquina, ela tem essa janela a mais, tá? Então as casas de esquina são mais caras, vamos falar corretamente, né? Elas são mais caras, por quê? Porque elas têm mais espaço, por exemplo, tem esse gramado aqui que as crianças podem ficar, você não olha para uma outra casa aqui do lado, e tem mais luz dentro da casa, então elas geralmente são um pouco mais caras. Conseguir essa casa aqui por 262.500 foi um negócio da China. Faz muitos anos que eu não vejo um desconto tão alto, porque foi quase 10% de desconto, que nos Estados Unidos aqui é raro.
Agora a gente vai ver aqui a escada. Olha só a situação deste carpete. Ele vai ser trocado, tá? Mas aí você deve estar se perguntando, Renato, você vai trocar o carpete? Coloca um vinil, coloca um laminado, é muito mais bonito, blá 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 blá. Porém, você não sabe, né, que em casa de temporada existe muito acidente em escadas de vinil, escadas de piso. Então, o carpete, ele reduz a quantidade de acidentes, porque ele tem mais atrito no solado, então a pessoa sobe e desce com mais segurança. Inclusive criança. Se uma criança cair numa escada de piso ou de vinil, ela se machuca. Agora, se ela cair no carpete, é outra coisa, né? E ela para, ela não desliza, ela para. Enquanto que num piso ou num laminado, ela vai embolando lá para baixo. Não só crianças, adultos também. Então, o que eu falei para eles é o seguinte, nós vamos trocar esse carpete. Para trocar o carpete dessa escada aqui é $500. 500, $600 mais ou menos. É super barato. Então, a cada 4, 5 anos, porque esse carpete aqui ele já tem mais de 20 anos. Né, que nunca ninguém trocou, porque eu lembro quando eu comecei a vender aqui é o carpete que veio com a construtora. Mas a boa coisa é que lá em cima é tudo piso. Então, para ele não ficar com um aspecto ruim, de sujo, a gente vai colocar um cinza escuro, mas é lógico, uma vez por ano manda lavar, etc. E depois de 5 anos, porque a vida útil do carpete é 5 anos, tá? Depois de 5 anos tem que trocar de novo. Vamos lá. A boa coisa dessa casa é que aqui em cima já está com piso laminado. Esse não é vinil, é um piso laminado. Chegando aqui em cima à direita a gente tem o primeiro quarto. E acredite, ele é amarelo. É lógico que se a gente for fazer um quarto Disney aqui, o que eu sugiro sempre nesse quartinho pequenininho é colocar uma beliche, né? Uma beliche que tem uma cama grande embaixo e uma pequena em cima. Quando a gente coloca a beliche, a gente tem que tirar o ventilador de teto. Por quê? Porque a criança com o beliche vai botar a mão lá, vai machucar e vai processar o dono da casa. Então a gente troca esse ventilador por um lustre bem bonito, coloca um beliche aqui e faz esse quarto de criança. Poderia até ficar o amarelo, mas eu tô vendo que esse amarelo tá manchado, então a gente vai pintar esse quarto aqui também. As portas vão ser todas pintadas, tá? Os closets serão pintados e essa roupa de cama aqui vai ser toda jogada no lixo, porque mesmo que a gente doe, ninguém quer. Praticamente é lixo mesmo. Agora, se você souber de alguém que queira uma bicama, pode vir buscar, tá bom? Aí a gente passa para o segundo quarto. Esse quarto aqui tem essa cama que parece a cama da Santa Casa, não é? Parece cama de sanatório, toda arriscada, toda... Não, isso aqui tem que ir embora. A gente poderia ficar com ela se a gente pintasse ela novamente, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui nessa casa, porque essa casa é casa de uma família. O que nós vamos fazer? Vai ter o master com uma cama de casal, aí vai ter o quarto de 2 crianças e aqui vai ter um quarto aqui vai ser 2 camas de solteiro. Essas 2 camas de solteiro podem ser juntadas e fazer uma de casal. Então esse quarto vai ser versátil. Ele pode ser de criança, ele pode ser de adolescente ou de um casal. E aquele quarto vai ser de criança mesmo e o outro vai ser o master. Então é só por esse motivo que a gente não vai recuperar essa cama aqui. Esse colchão também eu acho que não tem mais jeito, né? É doação, quase tudo é doação. Esse abajur também, um abajur de concha, olha, se você quiser, R$ 5,99, tá? Geralmente tem muita gente que quando a gente doa, as pessoas pegam. Porque é melhor ter do que não ter, não é? Ele não é atual, tal, mas para quem não tem nenhum, eu pegaria, com certeza.
E aqui nós temos o banheiro cor-de-rosa. Olha só. Vem cá, eu vou até entrar aqui. Da onde, né, que veio a ideia de fazer um lavabo lilás e um banheiro cor-de-rosa? Eu já vi quarto cor-de-rosa. Agora, banheiro cor-de-rosa eu nunca vi. Mas espera depois que essa casa estiver decorada, você vai ver que lindinho que ela vai ficar. A gente vai pintar esse banheiro, trocar aquelas lâmpadas, arrumar direitinho aqui. Não vamos reformar o banheiro, vai continuar aqui, vai limpar, vai trocar o rejunte, mas vai ficar bem legal para alugar. E por último aqui a gente tem o master. Olha, eu não vou fazer brincadeira com essa cama não, porque essa cama é bonita. Você sabe que eu sou um classicista, que eu gosto de coisas clássicas e tal. Eu acho essa cama linda, né? Se você tiver... Olha, esse negócio aqui sai. Se você não quiser esses... A gente chama de poles, né? De postes. Se você não quiser, você pode até deixar. Inclusive na Amazon tem um negócio que você põe aqui. Só que ela é uma cama queen. E a gente precisa de uma cama king aqui. Então, essa cama aqui, por mais que me doa o coração, a gente vai doar. Tomara que a gente consiga encontrar alguém que goste, né? E que fique com essa mobília aqui. Até mesmo as mesas de cabeceira são bonitas. Mostra aqui. Olha só essa superfície. Parece um espelho, né? Olha, achei super bonita. Tá, essa daqui eu acho que eu vou manter. Essas mesas eu vou manter, porque eu achei linda. Vou trocar os abajures e vou manter essas duas mesas. Não sei se elas vão ficar lá embaixo na sala ou se elas vão ficar aqui. E esse quarto aqui, ele é uma suíte. Olha só, ele tem um banheiro verde. Então a gente foi do lilás pro cor-de-rosa e chegamos no verde. Tem essas prateleiras que eles construíram aqui. A gente vai deixar porque não acho que tá feio, acho que vai ficar bom. Só vamos tirar essa cor aqui e fazer uma coisa melhor e limpar. Vai ficar muito bom, você vai ver. Depois que a gente terminar a decoração, eu vou fazer um filme aqui. Mas aí eu vou ter que fazer um filme junto com uma outra coisa, porque vai ser tão rápido, né? Que daí as pessoas reclamam. Olha só o lodo que tá aqui. Eu vou chamar a Denise com as ajudantes dela. Ela vai vir aqui, ela deixa isso aqui brilhando. E olha só, aqui a gente tem até um balcãozinho. Olha só. Você pode pôr uma mesinha. Pode colocar uma mesinha, tomar café aqui. Tem todo esse gramado e a piscina é logo ali, olha. Não precisa nem pegar o carro para ir na piscina. Legal, né? Eu fiquei muito contente que essa família de brasileiros que entrou em contato comigo conseguiu comprar a casa aqui no preço mais ou menos que eles queriam e que não é um apartamento, é uma casa geminada. A gente vai caprichar na decoração para eles e vamos mostrar para você num episódio futuro. E aí eu mal posso esperar para ver a cara deles quando eles entrarem pela primeira vez na casa deles dos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você também procura uma casa de temporada em qualquer orçamento, entre em contato que eu acho ela para você, tá bom? Tenha uma excelente semana e eu vejo você na quinta-feira. Tchau!